Paulo apelou para César, então estava indo para lá. Em viagem para a Itália, o navio passou por uma terrível tempestade. Perigos no mar. Esse é o episódio 27 da nossa série Coração em Chamas. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 21, diz assim: Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos quantos navegam com você. Porquanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Paulo, no início da viagem, estava lá conversando com o centurião responsável pela embarcação. E ele estava dizendo: olha, eu vejo que essa será uma viagem difícil e que talvez não seja sábio, não seja prudente nós embarcarmos. Mas o centurião ouviu mais ao piloto do barco, piloto do navio, do que o apóstolo Paulo, e eles teimaram em seguir com a viagem. Então veio uma terrível tempestade. A Bíblia conta aqui em Atos 27 que eles estavam numa situação que já haviam 3 dias em que eles não viam nem o sol e nem as estrelas. A tempestade estava tão densa, as nuvens estavam tão próximas que eles não conseguiam enxergar os céus. Já haviam 3 dias. Eles já haviam perdido as esperanças de receberem algum tipo de ajuda, de algum tipo de socorro naquela ocasião. É nesse tempo, nesse momento em que as pessoas, por medo, não estavam comendo, não estavam conseguindo comer, estavam há 3 dias sem ver o sol e sem ver as estrelas, que Paulo se levanta para dizer: Deus falou comigo. No meio dos perigos do mar, havia um homem que havia ouvido a voz de Deus. E quando ele disse: Deus falou comigo, ele disse: olha, nós vamos passar por uma dificuldade, o barco vai se perder, mas nenhuma pessoa aqui vai morrer, porque Deus falou comigo. Sabe o que nós aprendemos nessa lição? Que nos momentos de crise e de dificuldade, nós precisamos de homens e mulheres, profetas de Deus, que se levantam em suas casas, em suas igrejas, em suas famílias, nos seus ambientes de trabalho e vão dizer: Deus falou comigo. Palavras direcionadoras, palavras proféticas, palavras que recebemos do coração de Deus nos ajudam a dar uma direção a todos aqueles que estão ao nosso redor nos momentos de crise e nos momentos de dificuldade. Eu oro para que você seja essa pessoa, que no meio dos momentos de crise você se levante e diga: Deus falou comigo. Há uma palavra direcionadora de Deus no meu coração. Que essas palavras sejam liberadas sobre a sua vida, sejam liberadas sobre a sua igreja, sejam liberadas sobre a sua casa e sobre a sua família. Que você seja alguém que ouça a voz de Deus e, ao ouvir a voz de Deus, comunique aos homens aquilo que é a vontade do Pai. Você pode, por meio dessas palavras, trazer consolo, trazer motivação, trazer esperança para aqueles que estão desgastados, vencidos ao seu redor. Que você seja esse homem, essa mulher, profeta de Deus nesse tempo, e que em cada momento de crise você possa receber de Deus uma palavra direcionadora. É sobre isso que eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos que, assim como Paulo passou por perigos no mar, nós passamos por circunstâncias adversas na nossa vida. Mas nós queremos ser aqueles que ouvem a sua voz e comunicam aos homens aquilo que estão ouvindo da parte do Senhor. Ó Deus, levanta profetas nessa geração, homens e mulheres sensíveis à sua voz, que não se rendem às tempestades da vida, que não, ó Deus, se dobram diante das dificuldades, mas que no meio da crise
têm uma palavra direcionadora dos céus para trazerem para a terra. Nos dê essa graça, nos dê essa sensibilidade de sermos pessoas que ouvem a sua voz e comuniquem aos homens aquilo que o Senhor está falando. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.